De onde é que vem o dinheiro? A gente vê os clubes de futebol, a gente tem a notícia do Botafogo agora, ruim das pernas, o Cruzeiro com uma dívida grande, o Atlético com uma dívida grande, o América com uma dívida grande, e de repente o gestor vai, vem cá, mas agora eu vou ter que arrumar mais uma despesa pra mim, futebol feminino? Como é que é o time feminino tá vivendo de quê? De onde é que vem o dinheiro que vocês estão tocando os 3 clubes? Eu vou falar pelo América que esse ano é uma grande mudança estrutural dentro do clube, né? Isso foi anunciado publicamente, não é só no feminino, o clube passa por algumas dificuldades. E o grande desafio foi tornar a modalidade autossustentável. Então, tem sido desafiador, mas eu acredito que o legado que a gente vai conseguir deixar esse ano é algo interessante, que é uma reestruturação baseada em autossustentabilidade. Então, hoje a gente consegue, a gente tem a cota CBF, né, um valor que é baixo ainda, né, mas que já é algo importante, e temos trabalhado na captação de patrocínio. Já tá no azul? Estamos no azul. E o interessante, assim, são as visões diferentes que a gente está tendo que ter enquanto produto. Não é vender a mesma coisa. É entender que tem um comércio que é diferente, que é direcionado, mas que tem muito mercado para isso, né? Então, a gente tem algumas tratativas, inclusive, de venda de mando de jogo para a cidade do interior, que é algo que até então não era praticado, e aí a gente está trazendo essa inovação, deve começar a acontecer, notícia em primeira mão, já a partir do mês que vem, e tornando o projeto realmente autossustentável. Tá no azul? Eu não vou falar que tá no azul, porque não tem jeito. Tá no lucro já, não? Acho que a busca sempre, acho que para os 3 clubes vai ser a palavra sustentabilidade. Uhum. E é natural que seja um período de investimento, e assim a gente trata no Galo, agora ainda mais com a categoria de base, né, para que a gente possa fomentar o futebol profissional em pouco tempo, né? Então hoje a gente tem um sub-20 que eu tenho atleta de 14 anos. Uhum. Então a expectativa como equipe mais jovem que a gente possa formar dentro do clube, e a busca pelo equilíbrio, né? Um equilíbrio que envolve Federação Mineira, que envolve o clube, que envolve CBF, que envolve torcida, que envolve TV, para que a gente tenha um produto melhor a cada momento, para que a gente possa vender melhor esse produto, atrair mais patrocinadores, atrair mais torcedores para o campo, para que a gente possa falar em alto investimento e retorno de investimento, né? Mas é difícil falar que hoje a gente não investe no futebol feminino. Os clubes investem no futebol feminino. Então hoje você mais gasta que arrecada. Sem sombra de dúvida. E o que entra no seu clube? É dinheiro do Atlético ou é dinheiro de patrocinador? Hoje a gente tem o aporte da participação, né, através dos torneios da CBF. Uhum. Você tem o apoio na logística também fornecida para a CBF. Você tem alguns patrocinadores, e como o tempo do futebol feminino é curto, muita coisa ainda vinda do futebol masculino, com direcionamento ao futebol feminino. Era outra pergunta que eu queria fazer. Então, você vende, Ricardo? Você é o patrocinador do time masculino que é bonificado com... Eu não vou dizer bonificado, porque a gente trabalha isso de forma diferente. Uhum. Mas, obviamente, a gente busca monetizar o futebol feminino. Sim. Através do patrocínio, que é natural, vem através do futebol masculino, onde a paixão está mais, né, mais em pauta, onde você tem uma maior visibilidade, onde você tem maiores públicos. Uhum. E o que a gente espera é que a cada dia mais você possa buscar patrocinadores também direcionados ao futebol feminino, aumentando sua receita e, consequentemente, tendo um equilíbrio maior. Se o gestor de futebol do masculino bater na sua porta e falar: Luísa, eu tô precisando de 2 milhões hoje. Eu não tenho. Se você tivesse? Eu penso que aí tem que ser uma parceria, né? A gente conta com o masculino. Hoje é o desafio para o futebol feminino ser autossustentável. Mas eu acho que também o futebol feminino tem que ser entendido como produto futebol feminino. A gente fazer hoje comparação de receita com o futebol masculino não é algo que é comparável. Né? A gente tem que saber comparar o que é comparável. Então, isso eu falo para
público nos estádios, isso eu falo para venda de atletas, que já existe um movimento no futebol feminino, aí a gente tá falando do topo da cadeia, né, que é negociar atletas, que aí já é o topo da formação, já é o topo do alto rendimento. Então, hoje uma negociação de atletas que tá batendo em casa de 2 milhões, né, grandes negociações. De reais? 2 milhões de reais, é o que é o futebol feminino. Então, a gente bate recordes dentro do futebol feminino e não pode se comparar com o futebol masculino. Né? Então, assim, presença de público nos estádios, venda de atletas, receitas de cota de participação. Esse ano a gente começou a receber esse discriminatório, né, de forma discriminatória da CBF, quanto que os clubes recebem, porque a gente também não tinha um conhecimento para poder precificar, né, a nossa imagem. Então, esse ano a gente passa a ter o conhecimento, mas que também não tem como você comparar com o futebol masculino. Né? Então, eu entendo que discussão de orçamento, custo, receita, tem que ser dentro do nosso escopo de futebol feminino, porque a gente ainda está num processo de consolidação. Foi isso que o Daniel falou, assim, de compreender e de ser autossustentável. Né? Assim, só complementando um pouco também da sua pergunta, e que eles disseram, a FIFA tem um programa mundial de incentivo ao futebol feminino, chama FIFA Forward. Ele é um programa no mundo inteiro de desenvolvimento da modalidade. De dinheiro. Então, a FIFA, ela identifica os países que querem desenvolver o futebol feminino, ela injeta dinheiro com programas, colocando consultores e aí treinadores e pessoas do mundo inteiro que trabalham com a modalidade, que são referências para poder incentivar o futebol naquela modalidade. A gente fala da África, países aqui na América Central, países na América do Sul. Dentro desse fundo, a FIFA repassa verbas também para as confederações, para que as confederações, aí vamos dizer, na nossa estrutura aqui hoje no Brasil, e a confederação repassa isso às federações. Então, a gente tem exemplo, por exemplo, aqui em Minas, né, cá entre nós, demorou para isso acontecer. Campeonato de base aconteceu ano passado através de um fundo repassado pela CBF. Né? Isso a gente não vê no masculino. A gente não vê isso acontecer no masculino. Então, eu entendo que ainda é um processo necessário para dar esse apoio para a modalidade. É fomento, exato. Essa é a ideia da FIFA. Né? Lá atrás, quando a gente começou, acho que nós três aqui, a gente estava junto já lá atrás, em 2019, 2020, a gente disputava as competições no futebol feminino com o legado da Copa do Mundo de 2014. Que existia um fundo que foi revertido para o Brasil. E isso aí, obrigatoriamente, a CBF teve que repassar para o feminino. Esse fundo acabou. Quando esse fundo acaba, onde a CBF vai buscar a receita, né? Aí é uma situação da CBF, mas que ela foi repassada para as federações e para os clubes através de patrocínio, venda de transmissão. E aí hoje a gente fala aí de... Né, a CBF apresentou esse número para os clubes de milhões que chegam até casa de bilhões de investimento. Então é isso, a gente tem apoio na logística, a gente tem apoio de cota de participação e às vezes situações até melhores do que a própria base masculina às vezes recebe, né? Então assim... É um desafio, mas eu entendo também que passa muito pela compreensão dos clubes, das organizações, de entender que é um momento de fomento da modalidade.